Os genes estão localizados nos cromossomos. Esta é a Drosophila melanogaster, a mosca da fruta comum. Seu papel na pesquisa genética continua importante hoje como era há mais de um século. No início do século XX, cientistas começaram a reexaminar o trabalho de Mendel sobre traços herdados e, em 1909, um botânico dinamarquês chamado Wilhelm Johannsen cunhou o termo genes para descrever os fatores de Mendel. Um dos pesquisadores desse novo campo, a genética, era Thomas Hunt Morgan, que trabalhava na Universidade de Colômbia como embriologista. Em seus primeiros trabalhos, Morgan criticava as concepções de Mendel sobre hereditariedade e também duvidava da teoria da seleção natural de Darwin. Mas só até Morgan começar a trabalhar com a Drosophila. Joseph Gall é biólogo celular da Carnegie Institution, em Baltimore, no estado de Maryland. Por que Morgan escolheu a mosca da fruta? O que aconteceu? Bem, eu acho que ele escolheu a mosca da fruta por várias razões. A principal delas era a rapidez de reprodução. E isso era muito importante. Outro fator importante é que uma mosca fêmea podia gerar centenas de descendentes. Então, em genética, é preciso ter muitos dados. Ou então ter muitas moscas, muitos indivíduos. Sem precisar esperar muito para obtê-los. Você pode ter muitas gerações por ano e milhares de descendentes. E ele tropeçou nelas ou elas vieram até ele? Bom, eu acho que ele pensou no que ele queria fazer e outras pessoas já faziam cruzamentos experimentais e, afinal, os cruzamentos ocorriam há séculos. Cruzamento de vacas, de ovelhas, cabras, trigo plantas. Então, havia muitos cruzamentos de animais e plantas acontecendo, mas para a ciência genética, ele percebeu que precisaria de muitos descendentes e rápido. A história conta que, um dia, logo depois de Morgan começar os cruzamentos de drosófilas para seus experimentos, um impressionante mutante surgiu em seu laboratório. Uma mosca com olhos brancos bem distintos. Ele decidiu cruzar este macho com uma fêmea de olhos vermelhos comuns, curioso para ver como os descendentes iriam nascer. 2 semanas mais tarde, ele descobriu. Uma a uma, a primeira geração de moscas nasceu. Todas elas tinham olhos vermelhos. Pensando que os olhos brancos poderiam ser uma característica oculta, similar ao que Mendel havia observado, Morgan esperou para ver o que aconteceria na segunda geração. Como previsto, a característica pulou uma geração. Na segunda geração, algumas moscas tinham olhos vermelhos e outras tinham olhos brancos. Mas Morgan observou outro aspecto. Todas as moscas com olhos brancos eram machos. Na época, já se sabia que o gênero das espécies era determinado por 2 estruturas em forma de bastão encontradas no núcleo das células, os cromossomos. Por exemplo, as fêmeas humanas têm 2 cromossomos X. Já os machos humanos possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Morgan percebeu que o gene responsável pelos olhos brancos devia estar de alguma forma associado ao fato de que os machos têm apenas um cromossomo X. Isso significava que nas fêmeas, o gene responsável pelos olhos vermelhos em um dos cromossomos X poderia estar se sobrepondo ao gene dos olhos brancos no outro cromossomo. Para provar esta hipótese, Morgan cruzou milhares de moscas da fruta e estudou os traços herdados. As observações de Morgan foram absolutamente fundamentais para toda a genética, porque ele e seus alunos mostraram que os genes estavam posicionados em uma ordem linear nos cromossomos. Então, se pensarmos que alguma doença é provocada por uma mutação em gene que é hereditário, então, um dos detalhes que precisamos saber é onde está o gene no cromossomo. E, graças ao trabalho de Morgan, sabemos que o gene deve estar em algum lugar de algum cromossomo. Bom, as técnicas para descobrir onde o gene está se tornaram mais sofisticadas ao longo dos anos. Apesar disso, partimos do pressuposto de que cada gene está em algum lugar de algum cromossomo, e foi o que Morgan nos revelou com a mosca da fruta.
Hoje, os geneticistas sabem que doenças como hemofilia e distrofia muscular são causadas por genes defeituosos no cromossomo X. Acredita-se que outras doenças, como o câncer, podem estar ligadas a cromossomos danificados ou defeituosos. Morgan ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1933 por sua descoberta. Foi o primeiro cientista a recebê-lo no campo da genética. Quanto a Drosophila melanogaster, graças à sua contribuição para o trabalho de Morgan, a mosquinha é respeitada como um dos animais mais básicos na ciência experimental. E seu legado nos leva à nossa próxima grande descoberta.